hoje o que a gente mais observa são os atletas numa dependência muito grande de uma quantidade exorbitante de açúcar. Em 2000ela não ia reconhecer a maioria dos alimentos que estão à venda em um supermercado. E alimentos entre aspas, porque aquilo não pode ser chamado de comida, nem mesmo se você colocar o rótulo de comida, alimento ultraprocessado. Aquilo são substâncias comestíveis que simplesmente não cumprem a função primordial do alimento, que é nutrir. E tudo é feito com um objetivo. Os alimentos industrializados são desenvolvidos de propósito para ter um gosto bom, para fazer as suas papilas gustativas enganarem o seu cérebro, para que seu cérebro acredite que se trata de um alimento muito nutritivo. E é por isso que eles são tão viciantes. Mas no final das contas, eles não passam de carboidrato refinado com óleo vegetal e alguns aromatizantes. Tem zero nutrientes. E o que a gente vê nos dias de hoje é uma epidemia de desnutrição em pessoas obesas, em pessoas com sobrepeso. São pessoas que são muito nutridas do ponto de vista de energia, de calorias. Não existe uma dieta ideal para todos os atletas. De acordo com o tipo de exercício, se é de longa duração ou curta, e intensidade, se é alta ou baixa, haverá a contribuição de uma via metabólica preferencial, que produzirá a energia necessária para a realização desse mesmo. Postula-se que uma atividade de curta duração e alta intensidade haja predomínio da via glicolítica, ou seja, consumo maior de glicose, e essa é a maior parte proveniente dos carboidratos. Porém, o que muitos profissionais esquecem é que nosso corpo possui a capacidade de gerar a glicose através de outros nutrientes, como proteínas e gorduras. Além de que, nosso corpo possui um estoque para armazenar essa glicose produzida. Estoque esse capaz de fornecer até 2.000 calorias e o que seria suficiente para produzir combustível para realizar uma atividade de moderada alta intensidade por até 2 horas. Já em exercícios de maior duração, ou seja, maior que 2 horas, que vai exigir do atleta uma menor intensidade, o predomínio é de uma via de oxidação de gorduras, que é o metabolismo aeróbico. O indivíduo eudóxico possui um estoque em média de 40.000 calorias. Acontece que
Vocês já competiram sem sentir o frio na barriga? Esse frio na barriga é uma emoção. E o atleta de alta performance, ele utiliza essa emoção a favor dele. Ele pode usar de uma maneira muito ruim, muito mal, como também de uma forma muito boa, utilizando essa emoção a favor dele. Qual a diferença que o atleta de alta performance atua? Ele atua utilizando essa emoção a favor dele, para ele poder tomar as decisões. Então, quando a gente fala de alta performance, nós estamos falando de atletas que utilizam essas emoções que o atleta pode considerar de uma forma negativa ou positiva, mas o atleta de alta performance, ele utiliza essa emoção a favor, para ele poder tomar as decisões. Então, por exemplo, se a gente for pensar numa prova de hipismo, ele vai saltar aquele obstáculo e ele consegue encontrar aquela distância para aquele obstáculo, mesmo sentindo aquela emoção. Ele consegue encontrar qual é o ponto utilizando aquela emoção para ele saltar aquele obstáculo. Mesma coisa acontece com o maratonista. Ele consegue naquele momento identificar que é o momento dele aumentar a velocidade. Então, a diferença do atleta de alta performance é que o próprio comportamento dele, e aí nós falamos do sistema límbico, porque o sistema límbico é responsável por essas emoções, ele consegue, de tal forma, como ele já é treinado para isso, e a gente fala em treinamento mental, que tem uma grande influência na alta performance, a gente consegue com que ele responda acessando as conexões neuronais dele, porque ele já está acostumado a fazer essas conexões neuronais dessa forma. Então, a mesma emoção que um atleta de alta performance sente e que o outro atleta também pode sentir, ele responde de uma forma positiva. Então, quando o atleta sente essa emoção, ele pode sentir medo, recuar, travar os músculos. E no caso do atleta de alta performance, ele encara aquilo como um desafio, é motivador para ele, é desafiador. Então aquilo, ele responde ainda mais e ele consegue tomar decisões melhores naquele momento em que ele precisa.